Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma live complexa, né? Mais uma live interessante. Estou gostando dessa ideia de lives todos os dias. Eu estou trazendo muita informação relevante para vocês. O pessoal tem me mandado mensagens. Parece que estão gostando, né? Se você estiver gostando, continue aqui e vamos manter aí as informações ao máximo possível, a gente poder conversar sobre esse cenário atual, como que você tem que cuidar da gestão do seu consultório ou da sua clínica de maneira otimizada para que você possa justamente passar por esse momento tão complicado do coronavírus de forma mais tranquila, que a gente possa tomar decisões mais assertivas para que a gente possa controlar melhor a nossa gestão. Tudo bem? O tema da live de hoje é sobre a edição extra do Diário Oficial da União, né, lançada dia 23 de março, no caso ontem, e que traz no seu conteúdo sobre a regulamentação da telemedicina no Brasil. Então, o que acontece? O Conselho Federal de Medicina, no dia 20 de março, ele escreveu uma carta, eu falei sobre isso, ele escreveu uma carta falando sobre a telemedicina e enviou essa carta para o ministro da Saúde. E ontem, numa edição extra do Diário Oficial da União, saiu essa liberação da telemedicina, oficialmente agora publicada. E aí existem algumas diferenças entre a carta do CFM e o que foi publicado no Diário Oficial da União. E o que acontece? Aquilo que é divulgado no Diário Oficial da União é o que efetivamente vale. E aí a gente tem alguns pontos aqui bem interessantes que eu quero destacar item a item dentro desse Diário Oficial da União, porque são coisas muito importantes para a gente cuidar aqui, tá? Inicialmente, gente, eu gostaria que vocês escrevessem aqui para mim se estão conseguindo me ouvir bem, que eu estou testando aqui o microfone e queria saber se está tudo ok. Escreve aqui para mim se vocês estão me ouvindo bem, se está tranquilo. Enquanto isso, deixa eu mexer com vocês, né? A Bruna, a Patrícia, Dr. Boixá, né? A LV, né? Não sei o nome exato, o Marcos, a Catherine, doutora Linda, doutora Helena, o Sidney, sejam muito bem-vindos, Sidney, a Dani Santos, a Fernanda Trindade, Letícia, beleza, tudo ok, sejam muito bem-vindos, com o tempo o pessoal vai chegando. Então vamos falar um pouquinho sobre a telemedicina, gente. O que eu tenho para trazer de novidade para vocês? Primeiramente, nós vamos falar já do Diário Oficial da União, mas ontem, por exemplo, eu fiquei 2 horas e meia reunido com uma empresa que chama L2D, que é uma das maiores empresas de telemedicina da América Latina. Eu conheço um dos donos, uma das pessoas, membro da diretoria executiva, que é o Lucas Schneider, e ele me apresentou o sistema, me mostrou como que funciona a telemedicina na visão deles, e eles já implementam isso em várias cidades do Brasil afora, estão negociando inclusive a implementação em São Paulo, muita coisa bacana, assim, não é uma empresa qualquer, é uma empresa top, e está implementando em várias cidades, e ele atende mais a área pública, e eu estava discutindo com ele a área privada, como que isso funcionaria. E claro que eu ouvi muita coisa bacana, né? Muita coisa interessante e muita coisa que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Junto com o Diário Oficial da União. Ele fala sobre telemedicina. Eu achei uma pena, um pecado no Diário Oficial da União falar sobre telemedicina e não sobre telesaúde, porque isso limita a atuação na medicina. Então é um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Esse Diário Oficial da União, ele é fortemente direcionado para a medicina. Porém, gente, quem é dentista, isso aqui já abre um precedente, tá? Já abre um forte precedente, tá? De se usar a teleconsulta também na odontologia.
abre um precedente, porque tudo é saúde, ele não pode liberar para uma profissão, para outra não, acredito eu. E então a tendência é que isso se expanda e você já pode ir se preparando. Inclusive, eu tenho falado muito com meus clientes para começar a fazer os atendimentos. E aí eu quero falar com vocês aqui sobre cada item do Diário Oficial da União. E depois eu gostaria, mais para o final da live, primeiro eu vou falar um pouco deles aqui, e na hora da gente tirar algumas dúvidas, vou responder algumas dúvidas, gostaria que quem tiver alguma dúvida para me perguntar, se prepare aí que eu vou chamar alguém para responder essa dúvida ao vivo aqui comigo, para que a gente possa dialogar aqui, câmera com câmera, e eu possa atender vocês melhor, tá bom? Então vamos lá, gente. Diário Oficial da União, 23 de março. Aqui eu quero ler ele na íntegra para vocês, eu acho importante. Tobias, é muito chato ler Diário Oficial da União, é muito chato ler a lei, mas a gente tem que interpretar, então é importante. Então eu peço essa atenção para vocês aqui de meio-dia a 1h, a gente fazer essa leitura mais chatinha, mas tão importante, tá bom? Se tiver muito chato, escreve aqui, Tobias, tá um porre, para. E aí eu adequo, mas a princípio vamos tentar ler na íntegra, que eu acho que é importante. Então começa aqui, portaria 467, dispõe em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional prevista no artigo tal de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia do Covid-19. Ou seja, aqui vale durante a pandemia. Tá? Existe uma fortíssima tendência de que, acabada a epidemia, isso vai se manter. Porém, ainda eles não estão garantindo isso. Tá? Até a epidemia, eu acho que é um período meio que de teste. Se a telemedicina passar pelo crivo da sociedade, pelo crivo dos profissionais da saúde e pelos órgãos regulamentadores, eu acredito que vai liberar a telemedicina de forma definitiva. Tá? Então está aqui. O ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe confere os incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição, e o artigo 7º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro, e aí vem vários considerando. Não vou ler todos os considerando também, porque às vezes é meio chatinho. Então, considerando a emergência em saúde pública por causa do coronavírus, considerando a necessidade de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento de emergência por causa do coronavírus, considerando o teor da Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas éticas na utilização da telemedicina, adotada pela 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em Tel Aviv, Israel, em outubro de 1999. Considerando a possibilidade de prescrição por parte do médico de tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente em casos de urgência ou emergência previstos no Código de Ética de Medicina. Então aqui eu faço uma pausa importantíssima, que no próprio documento eles lembram a possibilidade de prescrição por parte do médico de tratamento ou procedimentos sem exame direto do paciente. Então, ele está reforçando aqui. Tá? Isso é importante. Considerando a resolução 1643 de 2002 do Conselho Federal de Medicina, que define e disciplina a prestação de serviços através da telemedicina. Porque, para quem não sabe, desde 2002 a telemedicina já é regulamentada. Porém, ela não foi autorizada no sistema de teleconsulta. Tanto é que a telemedicina já é realidade no Brasil, porém atuando mais na saúde pública e mais em alguns pontos, por exemplo, relacionamento médico-médico. Isso já é uma realidade. Então, por exemplo, existe um hospital, uma UPA, uma unidade básica que atende no interior do Ceará. E aí você precisa de uma consulta com um cirurgião cardíaco.
às vezes aquela cidadezinha pequena, mais pobre, não tem condições de ter um cirurgião cardíaco ali. Então o que acontece? A telemedicina desde 2002 já regulamenta que interconsultas pode telemedicina. Então o que acontece? O médico clínico geral ou um médico de formação, pode ser recém-formado, está ali com o paciente, Mariazinha, lá no interiorzinho, e identificou que precisa de um cirurgião. Então o que ele faz? Ele aciona a telemedicina, faz contato com o médico cirurgião, que pode estar em qualquer lugar do mundo, e aí aquele cirurgião interage com o paciente sob o olhar de um clínico, de um outro médico. Tá? E aí o que acontece? Isso no Brasil já pode desde 2002. Tá? E aí o Lucas me mostrou na plataforma que ele tem como que ele faz isso, que eu achei fantástico, top, muito bacana. E aí o que acontece? Essa resolução fala sobre isso, tá? Que é muito diferente da realidade de hoje. Desde 2002 não se pode fazer relacionamento médico-paciente por telemedicina, tá bom? E aí eu vou mostrar o que mudou agora em 2020. Considerando o ofício do CFM, que foi aquele que a gente debateu em outra live, considerando o ofício do CFM 1756-2020, COJUR, de 19 de março, que reconhece a possibilidade e eticidade da utilização da telemedicina em caráter de excepcionalidade, enquanto durar as medidas de enfrentamento ao coronavírus, resolve. Então, considerando tudo que o CFM disse, todas essas regras, resolve. E aqui começa a nossa batalha. Artigo 1º. Esta portaria dispõe em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina com o objetivo de regulamentar. Então, só vale, o artigo 1º já deixa isso mais do que claro, de que isso tudo que está previsto aqui é durante o período do coronavírus. Tá bom? Parágrafo único. As ações de telemedicina de que se trata o caput ficam condicionadas a situações de emergência em saúde pública. Então, ele, para ser mais chato ainda pôs um parágrafo falando isso de novo. Não é? Então, para não ter dúvida de que é muito vinculado ao Covid-19. Tá bom? Artigo 2º, que para mim é um dos mais importantes. Eu peço muita atenção de vocês aqui no artigo 2º. Para não gerar dúvida. Eu já respondi gente hoje de manhã me chamando, tirando dúvida disso. Olha o artigo 2º. As ações de telemedicina de interação à distância podem contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, mais importante agora, de consulta, monitoramento e diagnóstico. São 5 itens. Atendimento pré-clínico, atendimento de suporte assistencial, teleconsulta, monitoramento, telemonitoramento e telediagnóstico. Alguma dúvida? São esses 5. Tá? Por meio de tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do SUS, bem como saúde suplementar e privada. Ou seja, pode na rede pública, pode com convênios, pode no privado. Beleza? Por que é importante esse artigo 2º, gente? Porque no ofício do CFM, prestem bem atenção nisso, no ofício do CFM, ele não fala em teleconsulta. Ele só fala em telemonitoramento, teleorientação e teleinterconsulta. O CFM, em seu ofício, não fala que era possível teleconsulta. Tanto é que uma pessoa que eu conheço ligou no CFM ontem, ontem de manhã, antes de sair no Diário Oficial da União, perguntando, e teleconsulta, o CFM reconhece? Não. Só que, poucas horas depois, o próprio governo está autorizando a teleconsulta para evitar
porque começou um furdunço, gente. Você tem que ver. Eu conversei com pessoas de convênios e tudo mais. O que começou a acontecer? O CFM me manda uma carta de 19 liberando. Só faltando para publicar no Diário Oficial. E aí começou uma confusão, porque alguns convênios entendiam que teleorientação é você orientar o paciente do que ele deve fazer. E isso nada mais é do que também uma consulta. E aí começou, o que é consulta, o que é orientação, o que é monitoramento, né? Começou a surgir uma dúvida de como eu vou classificar, né? E aí começou o seguinte, não, eu estou orientando, então isso é uma teleorientação, então pode. Então, como não se tem uma visão clara do que é teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta não se tem dúvida, mas o que era teleconsulta simples, telemonitoramento e teleorientação? A portaria no Diário Oficial da União, o Ministério da Saúde já liberou também a teleconsulta para não ter dúvida. Então, se você ouviu de outra pessoa de que foi liberada a telemedicina, mas a consulta não, o que eu tenho a dizer para você? Foi sim. Teleconsulta está liberada pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da Saúde durante o período de tratamento do Covid-19, né? Durante a pandemia. Aí quando acaba essa regra? Quando, conforme os artigos aqui, quando o governo entender que isso acabou por meio de documento oficial. Então não é porque o ministro foi lá no microfone e falou, gente, agora está resolvido, está tudo ok. Não, é quando tiver um documento tirando o Brasil da situação de emergência e enfrentamento, conforme Lei 13.979 de 6 de fevereiro. Tá? Enquanto isso está valendo. Então esse artigo 2º, gente, falando que é atendimento pré-clínico, ele entra, ou seja, que é falar o seguinte, olha, deixa eu ver se você precisa, deixa eu ver se você precisa de tratamento ou não, ou se você só quer tirar uma dúvida, isso é atendimento pré-clínico, já está valendo. Suporte assistencial, está valendo. Consulta, está valendo. Monitoramento, ou seja, o cliente está em tratamento, você precisa monitorar se o tratamento está ok. Principalmente, no caso da ginecologia e obstetrícia, os pré-natais, por exemplo. E diagnóstico, você diagnosticar um cliente, pode ser por telemedicina, ok? Parágrafo único aqui, gente, também muito importante. O atendimento do que se trata o caput deverá ser efetuado diretamente entre médicos e pacientes. Vou falar mais sobre isso. Por meio de tecnologia da informação e comunicação que garanta a integridade, segurança e sigilo das informações. Então vamos interpretar esse parágrafo, que é importante. Essa interação tem que ser médico-paciente, de forma íntegra, segura e sigilosa. Aí eu já vou responder um monte de cliente. Tobias, eu posso fazer uma consulta por mensagem do WhatsApp? Não, não pode. Porque a telesaúde, tem a palavra tele na frente, não é à toa. Porque tem que ser por vídeo. A interação, a imagem, a voz. Porque é isso que garante a integridade de que você, paciente, está realmente conversando com o médico. Porque se você começa a fazer consultas por texto de WhatsApp, isso não vale de nada e você pode ser, inclusive, punido pelo CFM. Por quê? Para você garantir a integridade, segurança e sigilo, você tem que ter uma plataforma de conversa, fazer isso por vídeo, para garantir que é você que está respondendo e não a secretária, né? E isso tudo colocado em prontuário, que eu já vou falar, ele trata do prontuário de receita mais para frente, que eu achei bem bacana, já mata um monte de dúvida, gente. Já mata um monte de dúvida. Então, entendeu? Essa relação é médico-paciente. Ponto. Você não pode colocar outra pessoa para atender no seu lugar, isso é meio óbvio. Mas o que mostra aqui
é que não pode ser, por exemplo, igual tinha gente me perguntando, vou fazer uma live e fazer uma consulta. Gente, teve gente me falando isso, fazendo uma consulta para todo mundo. Não tem como. Eu posso responder pelo FaceTime, eu posso responder pelo direct do Instagram, eu posso gravar um videozinho e mandar. Não, gente. Teleconsulta, telemedicina é você ao vivo, câmera com câmera, conversar com o seu paciente e ir avaliando, tá bom? Não pode ser gravação, não pode ser uma gravação de áudio, faz tal coisa. Tem gente que adora fazer isso. Doutor, estou morrendo de dor, o que eu faço? Grava um áudiozinho no WhatsApp. Toma medicamento assim, assim, assim. Isso é informal, isso não é considerado telemedicina. Tá bom? Gente, até aqui tudo bem? Já li a metade do documento. Até agora tá claro? Tem alguma coisa que está incomodando? Posso seguir? Vai me dando o ok aí. Pelo menos você está dando para entender, né? Você está muito chato, né? Deixa eu mexer com o pessoal aqui enquanto isso. A Fabi está sempre aí, né? Fabi Dias, Andréa Zanetti, Adriano Paglione, Aline Borba, Ana Caroline, Apigawa, meu amigo Apigawa, sumido, doutora Germana, doutora Rosana, Estúdio Corpo e Mente, doutor Humberto, Clara, um monte de gente. Então, até agora está dando para entender, né? Sejam muito bem-vindos, vamos seguir aqui. Vamos lá, gente, agora nós vamos para o artigo 3º, que eu também acho interessante. Os médicos que participarem das ações de telemedicina de que trata o artigo 2º deverão empregar esse meio de atendimento com o objetivo de reduzir a propagação do Covid-19 e proteger as pessoas. Então, o objetivo de fazer a teleconsulta, a telemedicina, é reduzir a propagação do Covid-19. Tá? Parágrafo único. Os médicos que realizarem as ações do que trata o caput médicos que realizarem as ações de telemedicina deverão, primeiro, atender aos preceitos do... Voltou? Vamos lá. Deve, primeiro, atender os preceitos éticos de beneficência, não maleficência, sigilo das informações e autonomia. Ou seja, né, princípios éticos de beneficência, não maleficência e sigilo das informações. Então, cuide dessas informações, trate as informações com carinho, de forma correta e com muito cuidado. Segundo, observar as normas e orientações do Ministério da Saúde sobre notificação compulsória, em especial as listadas no Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, disponível no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. Eu não vou entrar muito nessa parte clínica, né? Os médicos são vocês, mas entre no site do Ministério da Saúde, na lista de protocolo de manejo clínico do coronavírus, e entenda as notificações compulsórias. Lá ele vai falar o seguinte: de tanto em tanto tempo você tem que notificar, né? E aí vai as notificações compulsórias. Leiam, porque dependendo da especialidade, cada especialidade tem uma notificação compulsória diferente, tá? Uma dúvida da Aline é interessante. Entendi que tem que ser por vídeo. Eles nomeiam por quais meios de vídeo deverá ser feito? Deverá ficar gravado? Aline, eles não falam isso de forma direta, mas você vai ver que existe uma tendência que eles mostram aqui nas entrelinhas. Eu vou sugerir vocês como matar isso tudo, tá? Que é bem interessante. Que olha só, no artigo 4º, que eu acho que vai pegar muito isso que você está falando. No artigo 4º, olha só o que fala. O atendimento realizado por médico ao paciente por meio de tecnologia da informação e comunicação deverá ser registrado em prontuário clínico que deverá conter. Ou seja, o que deve conter no prontuário clínico de quem fez telemedicina, nessa relação médico-paciente. E aí ele traz 3 itens.
Primeiro, dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada contato com o paciente. O que isso quer dizer? Você não pode fazer vários encontros online e depois evoluir de uma vez só. Então você tem que colocar todos os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, igual vocês já fazem dentro do consultório. Não é resumir, né? Colocar tudo ali bem detalhado. Perdi aqui. Tá. E também preenchido em cada contato com o paciente. Fez 3 reuniões pelo Zoom, por exemplo, 3 chamadas de vídeo com o cliente, tem que ter 3 evoluções de prontuário, tá? Com todas as informações. Isso é importante. Segundo, gente, vocês vão escrever no prontuário data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada para atendimento. Tá? E aí eu vou dar uma sugestão para eu ser um pouquinho mais chato. Porque vocês vão escrever no prontuário. Conforme teleconsulta realizada com o paciente no dia 24 de março, às meio-dia e 27, via plataforma Zoom ou via Skype, né? Aí você já está cumprindo isso. Foi feito isso, aquilo. Escrevam. Conforme teleconsulta realizada na plataforma tal, dia 24 de março, meio-dia e 27, aconteceu isso. Além de você escrever isso no prontuário, por que eu sugiro muito vocês terem a ferramenta Zoom? Eu já vou falar mais sobre isso. Porque lá você tem a opção de gravar a consulta, gravar a reunião. E aí o que você faz? Você gravando a reunião, você consegue compartilhar a tela e mostrar às vezes um caso para o cliente. Ele te manda às vezes uma radiografia, um exame, você compartilha na tela e faz a leitura com ele. Isso tudo fica gravado. Você tem a opção de gravar. Grave isso no seu computador ou em nuvem, mas deixe isso gravado, não perca isso. E eu sempre aconselho vocês a, no começo, eu já tinha falado isso antes de sair o Diário Oficial da União, por questão de proteger o processo, né? O que acontece? Vocês comecem a reunião falando o seguinte, né? Por exemplo, vamos supor que eu liguei aqui a câmera agora com o cliente. Pá. Você vai falar: olá Mariazinha, tudo bem? Seja muito bem-vinda, que prazer te receber aqui, né? Vamos cuidar aí da sua saúde. É uma consulta um pouco diferente, ela é à distância, mas isto é para a sua segurança, né? Para você se proteger e a gente aqui também dessa pandemia que está uma loucura, né? Mas eu vou cuidar de você, tá? Então, para fins de registro, eu gostaria de registrar aqui e seguir o protocolo que eu preciso, tá? Então, a paciente Mariazinha da Silva, CPF 123-456-789-00. Vamos iniciar aqui a teleconsulta hoje, dia 24 de março, às meio-dia e 29, na qual nós vamos dar a orientação necessária. Está de acordo, Mariazinha, em nós fazermos essa reunião na modalidade teleconsulta? Aí ela vai falar: sim. Muito bem, então vamos começar. Você ter isto gravado, falando nome, CPF, que é teleconsulta e data e hora, te garante, ainda mais, além da evolução de prontuário, te garante o vídeo. Por quê? Lá na frente ela pode falar que esse vídeo foi gravado antes ou depois. Então, se garanta na filmagem, com a cara do paciente lá concordando. Beleza? Isso é importante. Inciso 3º do artigo 4º. Também tem que ter no prontuário o número do Conselho Regional Profissional e sua unidade de federação. Então vocês vão colocar lá no prontuário: atendido pela doutora Maria, CRM, número tal, barra o estado. Ou seja, gente, precisaria de ter isso. Você tem costume? Lógico que não. Você não tem o costume de evoluir o prontuário do seu paciente e colocar seu CRM. Teoricamente não tem necessidade. Mas está me pedindo. Por quê? Excesso de zelo. Então vamos respeitar.
Então, depois que você fazer a evolução de prontuário, você tem que colocar cliente atendido pela doutora fulana, CRM tal, tal, tal. Não sou eu que estou pedindo, é a lei. Tá? Então, além da evolução de prontuário normal que você faz, existe um antes que você vai falar atendimento via telemedicina, dia tal, hora tal, utilizando a ferramenta tal. Você tem que ter essa linha. Aí vem a evolução normal que você já faz e para finalizar, paciente atendido pelo doutor fulano, CRM tal. Tem que fazer, tá? Beleza? Artigo 5º, tá? Só responder aqui. A Lina eu já respondi, né? Acho que ficou claro aí com o que eu falei. A doutora Fernanda, é necessário termo de consentimento de consulta online? Eu entendo que sim, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar o termo de consentimento livre esclarecido nosso, adaptar, mudar alguns parágrafos e pedir o cliente para a ciência, tá? Como você está fazendo isso gravado, uma forma também de você se proteger é ler o termo de consentimento livre esclarecido para ele durante a gravação. Porque essa gravação tem comprovação que a pessoa leu, entendeu? Então o que você pode fazer? Você pode ler o seu termo de consentimento livre esclarecido e pedir a concordância dele. Como no começo de vídeo você fala o nome do cliente, o CPF, data e hora, e depois você lê o termo de consentimento livre esclarecido e ele, pela câmera, fala eu concordo, isso é a assinatura dele, entendeu? Isso tem validade, tá? Ou então você pode mandar para ele poder ler, assinar e te devolver, só que quem garante que ele vai assinar, tirar uma foto disso, te mandar e você tem que arquivar? Então, o preferível, tá? Pedir, doutora Fernanda, para você ler o termo de consentimento livre esclarecido e pedir ele para dar o ok. Fala, caso você concorde, peço que você fale e eu concordo. Aí ele vai falar, eu concordo. Mais alguma dúvida? Não, mais nenhuma dúvida. Ok, podemos seguir. Tá bom? Agora que artigo 5º, gente. Artigo 5º. Os médicos poderão, no âmbito do atendimento por telemedicina, emitir atestados ou receitas médicas em meio eletrônico. Ah, que bênção! Como vocês queriam isso há muito tempo, né, gente? Nós vamos testar uns meses aí, né? Artigo 5º. Os médicos poderão, no âmbito do atendimento por telemedicina, no âmbito do atendimento por telemedicina. E aí existe uma pegadinha, né? Eu estou me sentindo professor concurseiro, né, gente? Tá engraçado. O que é esse atendimento no âmbito da telemedicina? Quer dizer que, por mais que isso aqui esteja valendo, e você atenda um cliente seu de caráter de urgência e emergência no seu consultório, quando você está no seu consultório, você não está no âmbito de atendimento por telemedicina. Então, quando você está no seu consultório, a receita e o atestado é manual. Só quando você está executando a telemedicina é que você pode fazer o digital. Tá vendo essa pegadinha? Porque senão vocês falam, não, agora todos os atestados na clínica eu vou mandar digital. Aí você faz um atendimento de urgência e emergência durante o coronavírus, fala o seguinte, não, agora está autorizado. Agora o atestado a gente pode mandar por meio digital. Não pode se o atendimento for presencial. Entendam essa pegadinha. Se é presencial, é manual. Se é online, você pode, conforme o artigo 5º, vocês poderão emitir atestados e receitas em meio eletrônico. Tá? Só que aí ele regulamenta no artigo 6º. No artigo 6º ele fala, a emissão de receitas e atestados médicos à distância será válida em meio eletrônico mediante. O bom é que ele não falou e-mail, só falou meio eletrônico, então você pode mandar para o WhatsApp, isso vai facilitar a sua vida. Então você pode fazer uma receita e atestado médico digital, salvar em PDF e mandar para ele. Só que precisa ter algumas coisas para este atestado e essa receita ser válida. Porque senão não vai ser. E se não for válido, vai te dar dor de cabeça. Então presta atenção nisso aqui. Primeiro, uso de assinatura eletrônica
por meio de certificados e chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Essa é uma opção. Ou seja, você pode emitir receitas e atestados se tiver uso de assinatura eletrônica. E aí a gente tem algumas vantagens. Por exemplo, clientes meus, que eu sei de cabeça aqui, clientes meus que têm MedPlus, o MedPlus, por exemplo, é um sistema de gestão na qual você vai conseguir cumprir isso aqui. Então você só vai clicar lá no botãozinho enviar para o cliente, já vai direto do próprio sistema MedPlus. Tá? Você não tem um sistema de gestão que tem isso. Então você pode entrar num segundo ou num terceiro aqui. Qual que é o segundo? O uso de dados associados à assinatura do médico de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. Esse aqui é complicado, né, gente? Ou seja, eu entendo que aí vem uma maldade, tá? Esses dois, como é que você resolve isso? Você faz o atestado manual, ou faz no PDF, ou emite, imprime do computador. Você pode imprimir do computador e escrever à mão. Assina, tá? Você vai assinar, vai tirar uma foto e vai enviar a foto. Ou então, se você quiser ter mais trabalho, digitaliza e manda para o PDF, que seja. Mas você envia aquele documento que você assinou e você vai guardar este documento assinado. Porque ele fala aqui, de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. Então, se um paciente seu alterar, aproveitar que isso é digital e baixa lá no computador dele, acrescenta uma linha, né? Ainda mais se você tiver impresso, né? Às vezes você imprimiu do computador. Colocar lá, olha, eu estou te indicando Buscopan e Tilenol. Ele fala, nossa, é o momento de eu pedir aquele medicamento que eu não poderia. Aí ele coloca lá um terceiro item no computador dele, tem a sua assinatura e seu carimbo. Aí, pronto, você vai lá para o Conselho Federal de Medicina se defender. Como que você se defende? Olha, segue no WhatsApp o que eu mandei para ele. Este aqui é o impresso. Este aqui é o impresso. Pode fazer o teste de caligrafia, pode fazer os testes necessários. Este é o correto. Então, o errado, eu tenho ele aqui meio físico, eu tenho aqui o documento no dia e hora que eu mandei para ele. Por isso, não apaguem as conversas, tá? Você consegue comprovar esse artigo 2º, tá bom? Ou tem uma terceira opção também. Atendimento dos seguintes requisitos. O que tem que ter? Identificação do médico. Associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico. E ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. Esse aqui está mais dificilzinho de entender. Mas o que eu entendo? Nessa receita ou nesse atestado tem que identificar quem é o médico. E às vezes, gente, cuidado com os carimbos. Às vezes vocês têm o receituário da clínica, mete um carimbo lá e assina de qualquer jeito. E às vezes o carimbo saiu meio torto, não pegou o CRM, não pegou. Cuidado na hora de carimbar, tenha certeza que o carimbo saiu todo, né? Associação ou anexo dos dados, ou seja, quando você mandar isso ali, que você garanta esse envio e peça o terceiro item aí, o aceite do paciente. Ou seja, favor confirmar para mim que você recebeu e está legível a sua receita ou o seu atestado. E aí o cliente tem que escrever ali no WhatsApp mesmo, que seja, olha, recebi e está ok. Beleza, cumpriu aqui. Beleza? Tendo dúvidas, falo. E tem aqui um parágrafo primeiro. O atestado médico do que se trata o caput deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Agora, o que tem que ter no atestado médico? 4 itens. Identificação do médico, incluindo nome e CRM. Identificação e dados do paciente. Sugiro, inclusive, até por excesso de zelo, colocar até o CPF do paciente. Então, coloca lá, nome e CPF do paciente. Registro de data e hora. Olha só, isso nunca tinha sido pedido para vocês.
num atestado colocar registro de data e hora. Então vocês vão ter que colocar no atestado. Então, escrever lá, ó, esse atestado foi emitido dia tal, hora tal. Tá? E a duração do atestado. Esse atestado é válido por tantos dias. Né? Então sigam isso, tá, gente? 1, 2, 3 e 4. Parágrafo 2º. A prescrição da receita médica do que se trata o caput observará os requisitos previstos de acordo com a Anvisa. Nada novo. Parágrafo 3º. No caso de medidas de isolamento determinada por médico, caberá ao paciente enviar ou comunicar ao médico. E ele cita 2 itens. Ou seja, em caso de medida de isolamento determinada pelo médico, ou seja, o médico, ele não fala que é o mesmo médico. Ou seja, qualquer médico pediu para o paciente ficar em isolamento, caberá ao paciente enviar ou comunicar ao médico o termo de consentimento livre esclarecido de que trata o 4º artigo da 3ª portaria número 356 do Ministério da Saúde de 11 de março. Tá? Então esse termo de consentimento livre esclarecido tem que ter sido comunicado, ou seja, o paciente tem que comunicar, conforme o TCLE. Tá? O termo de declaração contendo a relação das pessoas que residam no mesmo endereço do que trata o parágrafo 4º do artigo 3º da portaria do Ministério da Saúde de 20 de março. Ou seja, o paciente tem que te falar, tem que estar de acordo com o TCLE e informar também, olha, eu estou aqui em isolamento a pedido do médico tal, e conforme tal coisa, e residem no mesmo endereço que eu, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Tá bom? Gente, travou para todo mundo ou só para a doutora Helena? Me falem aí, se vocês estão ouvindo de acordo ou se falhou tudo aqui. Virei até a câmera. Pessoal, escreve aqui para mim se tá tudo ok. Porque eu fiquei sem saber se travou generalizado. Deixa eu ver meu celular. Cadê meu celular para saber se alguém comentou alguma coisa de travamento. Ah, tá. Tá ouvindo? Ok, tá normal. Ufa, vocês me deram até ninguém respondia. Falei, ué, travou mesmo esse negócio. Então, ok. Muito bom. Se a Helena estiver me ouvindo, Helena, sai e entra de novo, que geralmente ajusta, tá? Gente, e aí ele acaba no artigo 7º só escrevendo, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, já está em vigor desde ontem. Então é o seguinte, gente, tem algum artigo, algum inciso, algum item deste documento que não ficou muito claro para vocês? Se tiver, me fala. Eu queria saber quem de vocês que está online quer fazer uma pergunta. Escreve aqui embaixo para mim. Tobias, eu tenho uma pergunta para você que eu vou te chamar, tá? Para a gente bater um papo aqui e tirar sua dúvida, tá? Então, enquanto eu bebo uma água, que a gente tem que hidratar, né? Ainda mais eu que falo igual o pobre na chuva o dia inteiro. Escrevem aí se vocês têm alguma dúvida para eu poder chamar vocês. Olha lá, uma pergunta aqui, doutora Fernanda, é obrigatório deixar a consulta gravada? Não. Aqui no documento não fala que é obrigatória a consulta gravada. É obrigatório a evolução do prontuário no mesmo dia e horário que você está fazendo a consulta. Ou seja, se a consulta é dia 24 de março, meio-dia e 45, eu sugiro para vocês que deixem o sistema de gestão de vocês aberto, né, para vocês fazerem a evolução, e a tela do Zoom aberta fazendo a reunião com o cliente. Tá? Isso é obrigatório, que vocês evoluam junto. Vocês não podem fazer uma consulta hoje e evoluir amanhã. Tá? Tem que ser ao mesmo tempo.
igual está falando aqui em um dos artigos, tá? Agora, eu, Tobias, estou sugerindo para vocês a gravar a consulta. Por que eu estou sugerindo gravar? Primeiro porque o Zoom, porque uma das coisas que eu indico o Zoom é uma gravação, por exemplo, de 1h30, ele gasta por volta de 200 megas de espaço no HD. Nem é tanto assim se a gente for pensar em outras plataformas. O QuickTime, por exemplo, esse mesmo tempo daria 2 gigas, 10 vezes mais. Então, assim, o Zoom é uma ferramenta bem bacana para a gente fazer. E aí o que acontece? Eu estou sugerindo gravar porque a gente não sabe o que vai vir de denúncias ou de má interpretação ou problema que for após a implementação disso. Então vamos supor, doutora Fernanda, ainda mais você que é dermato, você fez uma teleconsulta, orientou a pessoa a passar um creme, tá? Orientou a passar um creme para o tratamento dela, tal. E aí ela foi passar esse creme e queimou. Ou sei lá, aconteceu alguma coisa que deu errado, manchou a pele dela. E aí o que acontece? É só palavra contra dela. Aí ela pode justificar que você aproveitou o que era a teleconsulta para não dar o suporte adequado para ela. Que você tomou uma decisão sem nem encostar nela. E aí faz um bafafá jurídico. Aí você vira e fala o seguinte: senhor juiz, excelentíssimo juiz, eu tenho aqui a gravação na íntegra da minha consulta com ela. Vamos assistir? Lá na consulta gravada, eu explico que ela tem que passar de tanto em tanto tempo, que ela deve comprar da marca tal, que ela tem que tomar esse cuidado, né? E aí ela não seguiu essas orientações. Então eu tenho como te provar que eu passei a orientação correta. Ela que não seguiu. Eu acho que é uma proteção a mais. Porque no momento desse que a gente não sabe o que vai acontecer, se o juiz der uma titubeada e falar o seguinte: será? Entendeu? Ele pode dar um ganho de causa para o cliente, mesmo você tendo feito certinho. Então eu sugiro a gravação. Tá? E aí você monta uma pastinha no seu computador, separando às vezes por dia de atendimento ou por paciente. É uma decisão sua. Tem gente que prefere organizar por dia, tem gente que prefere organizar por paciente. E aí você vai salvando, fazendo um históricozinho. Tá? Ah, Tobias, mas meu computador ficou cheio. Compra um HD externo e salva, sabe? Porque isso tende a ser uma coisa que vai acontecer aí pós-coronavírus também. Então, comprar um HD externo aí grande é uma coisa que você vai precisar, provavelmente. Tá bom? Respondido, doutora Fernanda? Não é obrigatório, mas é altamente recomendável. Tá bom? Essa é a minha orientação. E aí, gente, mais qual pergunta? Vocês ficaram felizes? Conta aqui pra mim. Vocês ficaram felizes com a liberação da telemedicina? Né? Eu acho que ia ser bem bacana. Olha, beleza. Tô vendo aqui. Helena e Germana, vocês pediram solicitação para participar do vídeo. Quer que eu chame uma de vocês duas para fazer uma pergunta online aqui? Só manda um ok aqui embaixo que eu chamo vocês agora. Tá? E aí eu quero saber o que vocês têm a perguntar, né? Ou só esbarrou no botão. Né? E eu sei que como a gente está em casa, né, gente? Aí vocês às vezes ficam assim: ai, tô de pijama, né? Doutora Helena travou por um bom tempo. Então, doutora Helena, fica tranquila, porque se Deus quiser, quando eu finalizar essa live, ela vai ficar salva por 1 hora por um dia, por 24 horas no meu Instagram. Eu não consegui fazer isso na quinta, não consegui fazer isso no domingo, na segunda eu consegui, então eu espero que hoje eu também consiga, tá? Então, quando eu finalizar o vídeo aqui, eu vou clicar em encerrar e vou disponibilizar por 24 horas. Se o Instagram não travar, né, gente? É tanta gente fazendo live, tanta gente postando, né? Que pode ter comprometido. Então, o que eu vou te pedir, doutora Helena? Você que teve um tempo aí de travamento. Perdeu até um certo ponto?
pega essa gravação e tenta chegar até lá. E aí você assiste o período que foi cortado, tá bom? Para você ter orientação adequada, não ficar faltando nada. Gente, queria reforçar aqui 3 coisas, tá? 3 coisas. Primeiro, a gente tem que se preparar muito para a telemedicina, tá? Tem que se preparar muito. E a gente tem que amarrar a telemedicina com o teletrabalho, que foi o tema da live de ontem. Amarrar com o teletrabalho. Porque o teletrabalho é que vai possibilitar a sua secretária atender da casa dela. Isso tem que estar amarradinho. E na live de ontem eu dei sugestões, modelo de contrato, de teletrabalho. Eu fiz um negócio bem bacana. Então o que acontece? Saiu no Diário Oficial da União também, falando aquela confusão lá que depois o Bolsonaro voltou atrás, de que pode ficar 4 meses sem pagar salário. Eu queria dizer para vocês que tudo que foi publicado no Diário Oficial da União, a portaria 927 ou 947, agora eu perdi o número, para não passar coisa errada, 927, toda medida provisória 927, ela foi aprovada, só foi revogado o artigo 18 que fala dos 4 meses. Ou seja, em breve eles devem corrigir, né, esse artigo e soltar uma correção, tá? Então o que acontece? Já vão se preparando. Então vocês têm que preparar para o teletrabalho. E nesse período que a clínica de vocês está fechada ou praticamente fechada, vocês precisam de uma estratégia de gestão. Vocês precisam organizar o teletrabalho, vocês precisam organizar as atividades que tem para fazer. Um monte de cliente meu precisa adequar o sistema de gestão. É o momento de migrar sistema de gestão, é o momento de configurar tudo no sistema de gestão, é o momento de configurar o WhatsApp Business. Tem muita coisa para fazer, tá? Muita coisa para fazer. Então, vocês precisam regulamentar isso, o teletrabalho, organizar as atividades e juntar isso junto com a teleconsulta. É uma estratégia muito grande que precisa ser desenhada. E se vocês não começarem a fazer, vocês estão perdendo tempo, tá? Então, o que a máquina de soluções pode ajudar vocês? Quem já é cliente meu a desenhar essa estratégia junto comigo e com a minha equipe. Outra coisa, eu estou lançando, te contar 2 lançamentos que a gente está fazendo. Do dia 4 a 7 de maio, nós vamos fazer o nosso Maratona Clínica Lucrativa 100% ao vivo, 100% online. São 4 dias, 12 horas de conteúdo ao todo. Vai ser 4 a 7 de maio, online e ao vivo. De 8 da noite às 11 da noite. De 8 às 11 da noite, 4, 5, 6 e 7 de maio, cada dia um tema. Tá? Dia 4, sobre como está o mercado da saúde. Dia 5, mapa estratégico. Dia 6, fluxo Y. Dia 7, cálculo de UEMS. Tá? Esse curso vai ser bem interessante para você entender mais de gestão. Façam. Tá? Se você não fez o curso presencial, faça esse curso online que está muito bacana. E uma outra novidade é que a máquina de soluções, baseado inclusive na medida provisória 927, a gente está criando um pacote de cursos online para equipe, pensando nos processos. Porque a sua equipe ela precisa ser treinada nesse período que ela está parada. Então a gente está fazendo uma sequência de 3 meses de treinamento. E a gente vai lançar isso agora, provavelmente no final dessa semana, para rodar abril, maio e junho. Então, em abril, maio e junho, a máquina de soluções vai estar oferecendo para quem é cliente e vendendo para quem não é cliente, treinamento, curso online para a equipe de vocês. Vão ser uma vez por semana, 2 horas por semana de treinamento. Então serão 12 treinamentos. E quanto que isso vai custar? Baratinho. Vai custar 3 parcelas de R$80, tá? Por pessoa. Então, R$80 por mês para sua secretária ser treinada. Eu acho que está bem baratinho. Eu joguei o preço lá embaixo, gente, porque eu sei o momento de vocês. Esse é um treinamento que teoricamente deveria custar por volta de R$1.000. Eu joguei ele para R$3,80 durante 3 meses, tá? Para ser bem
tranquilinho. Deixa eu responder aqui as dúvidas. Doutora Fernanda, você sabe se os convênios estão autorizando a teleconsulta? Doutora Fernanda, depende do convênio. Por exemplo, eu sei que o da Caixa já está autorizando teleconsulta desde antes disso aqui. Na hora que o CFM soltou no dia 19 de março, que estava autorizando a teleorientação, telemonitoramento e tudo, a Caixa já antecipou e já autorizou a teleconsulta ali mesmo. Outros, eu acredito que devem estar se adaptando a isso hoje. A gente tem que lembrar que essa publicação no Diário Oficial da União aconteceu ontem. Então, se eles ainda não estão autorizando, vão autorizar nos próximos dias, tá? Então, até o final da semana, eu acredito que todos já vão ter se adaptado a essa nova realidade, tá? Aí, neste caso, é importante você ligar para cada convênio seu e saber o posicionamento. Porque cada convênio tá de um jeito, né? Alguns já autorizaram, outros ainda não. Outros pode ser que nem autorizem, coisa que eu acho difícil. Como instalar essa plataforma Zoom que você referencia? Doutora Helena, me chama no WhatsApp que eu vou te mandar um POP. O que é POP? Procedimento Operacional Padrão, de como instalar e configurar o Zoom, tá? Eu tenho isso pronto já. Só me manda um oi no telefone, que eu estou recebendo tanta mensagem, gente. Às vezes até eu buscar onde vocês estão na minha agenda pode demorar. Então, entra aí no WhatsApp e manda um oi para mim e fala, me manda o POP do Zoom, que eu já te encaminho agora, assim que eu finalizar a live, tá? Então, Valéria, e os dentistas na telesaúde? Aquilo que eu falo. O CFO ainda não falou nada, mas eu acredito que com a pressão do CFM, o CFO vai se coçar, vai se mexer. Então eu acredito que o CFO muito em breve vai regulamentar isso, tá? De toda forma, já vá se preparando para isso. Por enquanto, o dentista, o que ele pode fazer? Ele só pode atender urgência e emergência. Mas como que ele vai saber se um cliente é urgente, é caso de urgência ou emergência ou não? Ele só vai conseguir fazer isso por teleconsulta. Então o CFO não tem muito para onde correr, ele vai ter que autorizar a teleconsulta. Principalmente porque o Ministério da Saúde já autorizou para a medicina e o Conselho Federal de Medicina já autorizou. Então, se o CFO não autorizar, está perdendo dinheiro. Então, eles vão ter que autorizar. Porque aí vocês vão fazer teleconsulta com seus pacientes, entender se é caso de urgência e emergência e encaminhar para o consultório. É o mínimo que se pode fazer, né? Então é o seguinte, já vá se preparando, já vai estudando o Zoom, já vai estudando o teletrabalho para a secretária, já vai adequando o sistema de gestão, porque a sua secretária tem que ter acesso a telefone, acesso à internet, acesso ao sistema de gestão online. Então isso tudo é gestão que você tem que se preparar, não é mesmo? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Me coloco 100% à disposição mais uma vez. Eu estou aqui para cuidar de vocês. Colocar aqui, ó, 31, colocar meu telefone, se vocês precisarem me chamar, 9777, enviado. Vou pedir uma gentileza para vocês, gente. Tem muita gente falando besteira por aí. Cuidado, tá, com as besteiras que se ouve. Eu vou finalizar a live e, se der certo, essa live vai ficar 24 horas ao vivo no meu Instagram. 24 horas online, né? Ao vivo não, que é ao vivo aqui com vocês. 24 horas online no meu Instagram. Se você tem um médico, tem um dentista, ou um profissional da saúde que precisava ouvir esse conteúdo que você ouviu aqui, compartilha. Peça a pessoa para entrar no meu Instagram e assistir. Vamos compartilhar conhecimento mais aprofundado. Não vão compartilhar oba-oba, não. Vão compartilhar coisa séria. Então eu conto com vocês de divulgar esse conteúdo. Já estou autorizando, né, vocês a compartilharem para quem vocês quiserem esse conteúdo. Tá? Ele é riquíssimo. Espero que eu possa ter ajudado, né, com um pouquinho disso. Estou aqui, gente, a Máquina de Soluções, estudando afinco cada passo que está acontecendo para a gente tentar passar para vocês com o mínimo de tempo possível, o máximo de informação de qualidade possível. E eu espero que a gente esteja aí cuidando de vocês direitinho. Qualquer coisa, estamos aqui no @TobiasKifuri ou no meu telefone, pode me chamar. Eu estou aqui à disposição, tá bom? Um abração para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e vamos fazer o melhor para a área da saúde que a gente pode fazer no Brasil. Eu conto com vocês, nós vamos dar show, tudo bem?
Então estou finalizando a live. Um abração para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Até amanhã, meio-dia.